Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério. Boa noite a todos. Ouvindo bem, tranquilo? Então tá jóia. Hoje nós falei com a Ângela aqui, né? A gente fica conversando aqui um pouquinho antes. Esse mês já, en passant, assim, no meio da palestra, todos os oradores falaram ou mencionaram livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa estranha, né? Por exemplo, agora vocês devem ter percebido que estava essa imagem aí no computador, eu estava aqui, dei uma concentrada, abri os olhos, apertei o botão e desliguei o computador. Livre-arbítrio. Tive que religar, reiniciar o computador. E se você me perguntar por quê, eu ainda não sei. Ainda estou pensando ainda por que eu fiz isso. Na realidade, eu ia dar um ESC ali para sair a imagem dali para testar a caneta e, na realidade, desliguei o computador. Eu já fiz essa palestra há algum tempo atrás, não me lembro se é aqui ou em outra casa espírita, e aí refiz ela, e dá mais trabalho refazer uma palestra ou reestruturar uma palestra do que realmente partir do zero. Quando você tem um tema e fala assim, não, vou partir do zero aqui nesse tema e vou estruturar uma palestra, vou montar uma palestra, até porque a gente, depois de alguns anos, eu tenho mais de 15 mil imagens salvas no computador para reutilizar, para remontar, estruturar o PowerPoint. Então fica mais fácil, mas reestruturar a palestra é bem complicado, porque eu, ao escolher esse tema, ao trazer esse tema, eu tinha um objetivo, eu tenho um objetivo, né? Eu vou tê-lo depois no final. Agora eu tenho esse objetivo, que é a gente realmente pensar um pouco sobre esse tal de livre-arbítrio, porque a gente ouve, né, algumas coisas lá, acolá, e vai estruturando uma ideia. E como eu disse que eu já fiz, né, essa palestra, eu sempre gosto de colocar na repetição das coisas, ou quando eu estudo de novo, eu sempre gosto dessa frase, quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender, que talvez você ignorou na primeira vez. Muita gente já ouviu falar, muitas pessoas já ouviram falar de livre-arbítrio e nunca foram realmente lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, para buscar a definição dada, né, pelos espíritos superiores a partir das perguntas de Kardec. Dentro do capítulo 10, lá das leis morais, no terceiro livro, ela é a maior definição dentro desse capítulo, está em livre-arbítrio. Porque é uma questão complexa, é uma questão bastante ampla para a gente realmente pensar. A gente já ouviu, por exemplo, que nos foi dado o livre-arbítrio. Quando você diz que o livre-arbítrio nos foi dado dentro, ou fora, aliás, de um contexto, assim, então é uma dádiva divina, eu recebi essa capacidade do livre-arbítrio, e não é bem assim, né? Ela não é bem assim, principalmente quando a gente mata a colocação aí fora de contexto. Então eu trouxe uma definição de livre-arbítrio do Caligares, tá? Ele diz assim, conceito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo, então nós temos a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Eu vou determinar a minha própria conduta. A gente vai lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, os amigos espirituais vão nos dizer assim, o último item do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que nós temos muitos potenciais em germe que devem ser trabalhados, que devem ser regados, cultivados para que eles floresçam. Então nós trazemos em nós essa capacidade. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Então, o livre-arbítrio, na realidade, é a definição daquelas escolhas que nós fazemos. E nós fazemos escolhas
o dia todo. Não, o tempo todo. Porque para nós espíritas, durante o sono e o desprendimento parcial provocado pelo sono, nós também fazemos escolhas durante o tempo em que nós achamos, muitas vezes, que estamos inativos. Então, nós também fazemos escolhas. Então, nós escolhemos o tempo todo. Né? Quando você levanta de manhã, abre a geladeira e escolhe o que vai tomar de café. Como vai ser? O que vai fazer? Vou caminhar ou não? Vou para a academia ou não? Vou trabalhar ou não? É lógico que algumas definições dessas, principalmente essa do trabalho, eu usei, né? Mas essa aí, eu, por exemplo, sou daquele time que se não trabalhar, não come. Então isso não tem muita opção. Com vontade ou sem vontade, deliberando ou não, tem que ir trabalhar. Então, né? Mas você escolhe o tempo todo. Escolhe, inclusive, se o dia vai ser legal ou se o dia não vai ser legal. Porque depende de nós. Ou então nos tornaremos vítimas dos acontecimentos, né? E aí vem essa definição acima, era do Caligares, tá? Abaixo nós vamos encontrar uma definição de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 843. Ele pergunta aos espíritos diretamente e objetivamente, ele não tergiversa, ele vai direto ao ponto. Kardec não desperdiça palavras. Então ele diz assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Tem o homem o poder, a capacidade de escolher, ou definir, ou arbitrar sobre os seus atos? E os espíritos respondem também, né, de uma forma bem objetiva e clara: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Né? Você aperta o botão e ela faz o que tem que fazer. Não escolhe se vai fazer ou não. Não delibera sobre se vai fazer bem feito ou não. Ela simplesmente faz. Com a gente, não. Com a gente, nós escolhemos. Agora, de onde veio isso mesmo? Dado por Deus? Não. Livre-arbítrio é questão de conquista. Eu até na quinta-feira, eu acho que eu estava andando de carro e eu tenho essas coisas aí, dá um insight assim, eu ligo o gravador do celular e gravei. Hoje eu ouvi à tarde o que eu gravei na quinta-feira. Eu disse assim: fruto do livre-arbítrio, meu filho hoje mora em São Paulo e eu não me preocupo com isso. Dele estar morando em São Paulo, dele morar em São Paulo, dele trabalhar em São Paulo e vir ocasionalmente em Friburgo. Por que eu não me preocupo? Porque ele conquistou diante de mim esse livre-arbítrio, essa possibilidade da certeza de que eu tenho de que ele vai fazer da melhor forma possível e da forma que eu faria. Isso me dá tranquilidade. Então ele conquistou. Por quê? Porque lá pelos 10 anos de idade eu levava ao colégio, buscava no colégio, levava no inglês, buscava no inglês, levava na fonoaudióloga, buscava e, sabe, vai para o karatê, a mãe leva no karatê, busca no karatê e não sei o quê. Aos 12 ele já vinha sozinho. E daí em diante foram escolhas. Ele foi conquistando essa capacidade. Isso nós estamos falando aqui nesse processo encarnatório, porque ele foi conseguindo deliberar e as deliberações foram aceitáveis e corretas, e com isso ele conseguiu confiança de todos aqueles que o circulavam, que estavam em torno dele ali. Nós fomos vendo que ele era uma pessoa confiável diante das possibilidades e das escolhas que a vida lhe dava. Isso nós estamos falando desse processo nessa encarnação, que nós ao nascermos começamos a fazer algumas escolhas, né, e devagarzinho vamos aumentando essas escolhas. No começo elas dizem respeito somente às nossas necessidades fisiológicas mais urgentes, e nós choramos porque estamos com fome, choramos porque está quente, choramos porque estamos molhados, choramos. E nós vamos conseguindo e vamos deliberando e vamos aprendendo e percebendo que isso delibera, isso faz com que algo aconteça.
Quando eu choro, alguém vem correndo. Opa, eu vou aprendendo que as minhas opções eu vou escolhendo. Só que nós vamos crescendo e a gente vai abrindo o olho, sabe? A gente começa a ficar esperto e a gente começa a ficar cada vez mais esperto. Começa a abrir o olho e começa a perceber que as nossas escolhas têm consequências boas e consequências ruins. Eu ouvi há muito tempo atrás uma colocação muito interessante que diz assim: às vezes nós erramos conscientemente. E são muitas essas vezes. Por que nós erramos conscientemente? Por que nós fazemos algo que nós sabemos que vai dar problema, mas nós optamos pelo erro naquele momento ou pela contravenção? Essa colocação dizia o seguinte, que nesse momento, ou ainda nesse momento, o prazer advindo da contravenção ainda é maior, ainda se sobrepõe ao prazer do cumprimento da lei. Nós já sabemos que estamos equivocados naquela ação, mas ainda optamos por aquela escolha. Nesse momento, nós temos que deliberar e parar um pouquinho e pensar, de olhos abertos, que vai ter consequência. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer assim, eu estou resolvido a fazer assim. Eu sei que eu poderia fazer de outra forma ou de forma melhor, mas eu vou tomar essa atitude e vou assumir a responsabilidade da minha escolha, da minha ação. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Nós não podemos demonizar o erro. O erro faz parte do aprendizado. Nós trabalhamos hoje nas escolas, na grande maioria delas, com essa pedagogia. A pedagogia do erro e do acerto. A gente erra, nova possibilidade, erra de novo, nova possibilidade, acerta, muda de plano, começa outra demanda e nós vamos, de tanto errar, vamos até acertar. É uma metodologia. Então, nós não podemos demonizar o erro. Nós temos que, nesse momento e a partir de agora, parar de errar. Só se nós pararmos de viver. A vida é inerente ao equívoco, é inerente ao erro. Né? Tem gente que fala assim, eu nunca bati de carro. Mas você dirige quanto? Eu vou ao supermercado de vez em quando. A possibilidade é muito menor de errar. Então, o risco da ação traz um risco. A ação traz nela um risco. O viver traz nela um risco. E o erro por inexperiência, o erro por ignorância, do ignorar, a ignorância do ignorar, ele tem o seu valor, porque as consequências virão, nós faremos um balanço das consequências e na próxima vez nós vamos pensar pelo menos 2 vezes. Eu podia dizer, da próxima vez não vamos errar, mas muitas vezes nós erramos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas só que os erros vão doendo mais. As consequências vão ficando mais dolorosas. O travesseiro vai ficando mais espinhento depois do mesmo erro. Até que nós decidimos decidir realmente de não fazer mais. Eu sempre brinco na palestra, e essa frase sempre vem na minha cabeça, porque ela diz muito respeito a isso, a essas escolhas que nós fazemos, né? Não, isso aí eu já errei, mas olha, agora eu não erro mais. Cuidado, né? O poeta diz assim, sentimento ilhado, morto e amordaçado, acabou, volta a incomodar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, isso eu já superei. De repente, volta a incomodar. Mas faz parte do processo. Nós não podemos demonizar isso, nós não podemos nos cobrar excessivamente. Porque essa cobrança excessiva, essa demonização, pode fazer com que nós nos paralisemos diante de escolhas. E não as tomemos nem certas nem erradas. Vamos para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 122. Kardec trata de livre-arbítrio assim,
inúmeras vezes nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, no item 122, ele diz assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão a vontade. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão a sua vontade. Eu escolhi. Agora, ao escolher, eu tenho que ter consciência que vai ter consequências positivas ou negativas. Isso faz com que eu comece a ter critério nas minhas escolhas. Porque no início, quando nós começamos a adquirir esse livre-arbítrio, tudo fazia-se para nos proteger. Nós escolhíamos coisas fundamentais e quase sempre diretamente ligadas à nossa sobrevivência. Saio da caverna para caçar ou não? Né? Nós somos filhos dos medrosos, né? Porque os mais destemidos e mais corajosos que saíam mais rápido da caverna eram os que morriam. Então, aqueles que eram mais cautelosos, né, que deixavam para sair na hora do sol quente, na hora que os animais já estavam mais ou saciados, nós somos sobreviventes do medo, daqueles mais cautelosos. Porque no começo tudo nos protegia, nosso arbítrio era muito pequeno e dizia respeito a coisas fundamentais. Então nós estávamos protegidos pelo instinto, pela ação instintiva. Estou com fome, eu tenho que comer. Mudou muito, né? Estou com fome, não posso comer porque eu estou gordo. Então a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, vai se refinando, né? Eu não gosto de academia, mas tenho que ir para a academia porque eu não aguento mais minha médica me falar isso. Então nós vamos refinando os nossos pensamentos. E aí vai acontecendo o quê? Nós vamos ficando mais livres, mais corajosos, mais audaciosos, mais destemidos. Deixamos as rodinhas para trás e vamos em frente. Mas isso lá atrás, em outras experiências encarnatórias, quando nós começamos a nossa caminhada, quando nas obras fundamentais, lá na Gênese, os Espíritos dizem assim: momento sublime onde Deus coloca na fronte do homem o selo da razão. A partir do momento em que eu me tornei um ser arrazoado, tomei consciência da minha existência, comecei a deliberar. Então, lá atrás, nós começamos a ampliar essa aquisição de poder de escolher, de decidir. E nós fazemos isso, como nós dissemos lá no começo, o tempo todo. Só que hoje em dia, no atual momento da nossa caminhada de espíritos medianos, nós já estamos muito bons nisso. Nós já estamos fazendo assim estripulias, sabe? No começo era com rodinha, daí um pouco tira a rodinha, agora nós já estamos fazendo coisas, como se dizia antigamente, do arco da velha. Coisas realmente... Hoje nossas escolhas estão refinadas. A possibilidade de escolha hoje ela é ampla, muito ampla. E nós escolhemos o tempo todo e todas as nossas escolhas trazem consequências. É lógico que existem escolhas mais sérias. Escolhas onde realmente a vida se nos coloca situações onde nós vamos ter que escolher e errar naquele momento, errar na escolha a partir da minha vontade, vai causar graves problemas. E nós já estamos capacitados para fazer esta visão ampliada, fazer essa avaliação. Se eu for por aqui, vai dar problema. Então é melhor que eu vá por aqui. Ah, mas é mais longa. É melhor ir por aqui. Essas escolhas, elas trazem no seu bojo ali, na sua intimidade, uma coisa muito interessante. Que nós não podemos estar alheios às escolhas. Sabe
aquele cara que vem e vai passando, e aí cai e se machuca, mas você não viu que tinha um buraco? Não, não vi, eu estava indo. Então a gente não pode também entrar no automático e levantar de manhã e falar, eu vou viver. E sair vivendo de qualquer jeito. Nós já estamos no momento onde nós escolhemos o tempo todo e devemos refinar essas escolhas. Porque às vezes pequenas escolhas equivocadas trazem muitos transtornos. Eu dificilmente ando de ônibus, pelo trabalho mesmo, o veículo, o carro acaba sendo um acessório de trabalho, pela facilidade da mobilidade, pela necessidade de atender vários momentos em vários locais diferentes, e aí deixei meu carro na oficina e falei, eu vou para casa de ônibus. Simples, não é? Quem disse que é simples? Na época que eu andava de ônibus, você entrava na porta de trás e saía na frente. Agora você entra atrás, na frente e sai atrás. Já começou um problema. Outra coisa, você paga o motorista. Quanto? Não tinha a menor ideia. Qual ônibus pegar? Na minha época tinha Bairro Ipu, Conselheiro Paulino, depois, por arte da ideia de alguém, virou Olaria, Conselheiro Paulino, e o ônibus ia para Conselheiro. Agora não, meu filho. Agora tem ônibus que passa na trilha, na estrada do Girassol, tem ônibus que passa não sei aonde, tem ônibus que entra na Ponte do Prado e sobe para o Santo André. Não é mais uma coisa simples pegar ônibus. Você imagina tomar decisões mais sérias. Tive que buscar informações para chegar em casa. De Duas Pedras a Conselheiro Paulino. Eu tive que buscar informações. Como fazer essa aventura de andar de ônibus. Pega o ônibus errado, já pensou, vai parar lá na estrada do Girassol, aí desce, atravessa a Ponte do Prado. Tem gente que mora em Friburgo, não sabe nem aonde ficam esses lugares, né? Mas é aqui no município mesmo, gente. Tem umas amigas da minha esposa, umas amigas ricas da minha esposa, que quando ela fala que mora em Conselheiro, elas ficam olhando uma para a cara da outra. Ela já constatou isso, que elas não sabem onde é. Aqui nós temos duas escolhas. Só que a vida é danada. E depois que você aprende a escolher entre duas opções, ele começa a te dar várias opções. Várias opções. Porque você não desenvolveu, ou nós não desenvolvemos em nós, só a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Nós começamos também agora a escolher por onde é melhor ir ao bem, de como é melhor fazer, de como é melhor executar. Eficiência, produtividade, isso tudo está ligado a escolhas. Vejam que quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente pensa em erros dramáticos, graves, que vão gerar umbral. Eu tenho uma bronca desse negócio de umbral, rapaz, que eu brinco sério, tá? Não adianta me chamar que eu não vou. Não vou, não quero conhecer, não tem nada, não quero saber. E alguém diz assim para mim, já me argumentaram, mas André Luiz, André Luiz é André Luiz. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior. A poça de lama do André era dele, não vou me meter lá. Errar é estar consciente de que errou e que vai ter consequências. E estarei pronto a responder por elas, mas de forma produtiva, de forma consciente, de cabeça erguida. Quantas vezes eu já errei na minha vida? Erros graves. Erros gravíssimos. Melhor parar nos gravíssimos, né? Erros gravíssimos. Assumi-os e vamos resolver. Qual a melhor forma de resolver? E isso funciona no plano espiritual, tá, gente? Por isso que eu falo que não quero nada com negócio de umbral. Acordou no plano espiritual. E às vezes a gente chega lá e fica, por proteção, a gente fica lá um tempo, né? Um tempo inconsciente. Abriu os olhos.
pessoas de roupa branca, andando lentamente, cedendo a vez, falando baixo, música ambiente boa. Você pode até estar internado no Albert Einstein, mas se não for isso, você morreu. Pode ser o sírio-libanês e tal, você vai ter isso aí. É esse nível aí, é quase o céu. Mas se não for lá e você acordar nessa situação, e principalmente ficar atento ao jeito das pessoas falarem. Dizem por aí, quase todo mundo, quase todos os espíritos dizem que os amigos espirituais falam assim: bem-vindo, meu irmão. Eu não sei se é assim, porque se for assim é chato, né? Enjoado, né? Já pensou isso uns 100 anos, 200 anos? Eu que falo assim de forma estridente, sem pensar muito, né? Tem que retocar o vocabulário, às vezes tem que voltar atrás e dizer de novo. Já pensou? Mas é estranho, até porque tem oradores assim também, que você conversa com a pessoa antes da palestra e ele, tudo bem com você, que não sei o que, o Flamengo ontem, que vergonha, o Botafogo, aí sobe, boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar. E faz aquela pausa que chacina a alma da gente, né? Mas vamos voltar para o acordar no plano espiritual. Acordou a pessoa, meu irmão, tudo bem? Acalme-se, fique tranquilo, né? Você está bem. Eles não falam que o cara morreu, senão o cara leva um susto e morre de novo. Desencarno do desencarne, né? Tudo bem, tranquilize-se. Se você perceber que morreu, antes que a sua consciência comece a atuar, diz assim, estou bem, estou tranquilo, levante-se, certifique-se de que está tudo em dia, fala assim, poxa, estou a fim de trabalhar. Acabou. Não tem umbral, não tem tempo de pensar, não tem nada. Chegou um aqui, ó, avisa lá o diretor que tem gente aqui a fim de trabalhar. Mais ou menos igual na casa espírita. E você já entra nos afazeres. E nas horas vagas, senta-se e começa a deliberar sobre o que aconteceu na última encarnação, de forma tranquila, racional e responsável. Você fez? Fiz. Mas você fez errado. Fiz, vê o que eu tenho que fazer para acertar. Isso funciona, tá? Porque eu usei essa técnica durante muitos anos nas reuniões mediúnicas. Eu errei, eu não sei o que fazer, eu estou aqui. E toda vez que eu saio daqui, eu volto lá para aquela situação. Meu irmão, você errou? Errei. Assume a responsabilidade que errou e pergunta a esses amigos que estão aí ao seu lado, que te trazem aqui constantemente, o que eu faço para consertar? Como eu conserto essa situação? Arregaça as mangas e tome o trabalho. A gente não pode criar dentro ou através do espiritismo coisas fictícias, historinhas. Mas André Luiz ficou 10 anos, não sei quantos anos foi, mas 10 anos, não sei aonde. O tempo é relativo. Foi 10 anos para nós, mas quem disse que para ele foram tantos anos ou tanto tempo? Então é relativo, cada um de nós percebemos o tempo diferente aqui. Quando chega sexta-feira, eu assusto. Falo, mas já. E tem gente que você encontra na rua, clientes, pessoas, vai dizer, nossa senhora, essa semana não passa, eu estou doido que chega sábado. Então nós percebemos o tempo, cada um de uma forma. Então eu sofri 10 anos, sofri um século, nossa, veio um espírito ontem na reunião, 2 séculos. O tempo é relativo. E os espíritos dizem que no plano espiritual, anos são segundos. Para certos espíritos, para determinados espíritos. Cada caso é um caso. E aí nós vamos, como eu disse, Kardec fala de livre-arbítrio, assim, olha, do começo das obras fundamentais até o fascículo 12 da Revista Espírita. E aqui ele diz assim, lá no Evangelho, essa está ruim mesmo, né? Essa lâmina ficou bem... Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele, aí o ele está com letra maiúscula, a gente já fica esperto, que é o patrão, né?
Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria. Nada nos é dado de acréscimo. Ô, Rogério, como você vai? Fala, eu vou melhor do que eu mereço. Não. Que negócio é esse? E aí eu que perguntei, não estou indo bem, falo assim, como é que esse cara está indo melhor do que ele merece e eu não consigo ir nem do jeito que eu acho que eu mereço? Espírita não fala essas coisas se pensar espiritamente. Vou melhor do que eu mereço. Ah, Deus é muito bom comigo. E o resto dos 8 bilhões, né, Anjo? Dos 8 bilhões. Ele é igualitário. Ele é amoroso, todos os filhos são iguais. Que negócio é esse de que eu vou melhor do que eu mereço? Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria. Nós vamos do jeito que nós fazemos por estar. Nós somos resultado das nossas experiências, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro, do bem, resultasse de seus esforços e de sua vontade. A prática do bem resultasse, não adianta pegar pela mão. Vamos fazer o bem. E aí leva a pessoa para fazer o bem, mas o cara está com vontade de fazer o mal. Na hora que você soltar a mão dele, é uma experiência própria. É uma experiência própria. Aqueles mais corajosos ou mais experientes na vida, aí na época que as famílias eram constituídas mais do que 1 ou 2 filhos, né? Eu tenho um tio que tinha 11, né, mãe? Teve 11 filhos. Hoje seria uma falta de educação, né? Hoje, se você conversar com os jovens aí, faz... cara mal educado, 11 filhos, que negócio é esse? Hoje, quando o cara tem o terceiro, né? Nossa, pô, tá animado mesmo, é corajoso, hein? Não sai nenhum igual ao outro. Pode ter 3 pares de gêmeos, mas nenhum é igual ao outro. Porque cada um deles são espíritos experientes que já reencarnaram várias vezes e são fruto e resultado da vontade de cada um deles. Por isso nós somos tão diferentes. Porque nós somos resultado dos nossos esforços. Ô, Rogério, como vai? Vou indo. De acordo com a minha vontade e com as minhas escolhas. Né? Isso aí não adianta, né? Isso aí está em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16. Então não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não dá para fazer o bem e o mal. Vou fazer o bem aqui, vou fazer o mal aqui. Vou fazer o mal aqui, vou fazer o bem para consertar. Tem gente também que traz na cabeça essa lei de compensação, né? Conta, crédito e débito, né? Livro de crédito e débito. Não é conta corrente. Não é conta corrente. Não tem esse registro, não existe esse registro. O que para mim é um débito muito grande, para outro pode ser um débito muito pequeno. O que para mim é um crédito maravilhoso, né? Trabalhar sexta, sábado e domingo no yakisoba, né? Cortando carne, legumes, o dedo em pé, a coluna doendo, os pés doendo, aquela... Aí na segunda você fala assim, hoje o pessoal deve estar lá, né? Anotando lá, olha, cãibra, 3 Dorflex, tudo anotadinho direitinho, né? Tudo anotado. Tudo aqui, ó. Ele é tão esperto, ele com letra maiúscula é tão esperto, é tão especial, que ele arrumou um lugar para gravar essa conta na nossa cabeça, na nossa mente. E aí Jesus, sabendo disso, quando nós ainda não sabíamos, falou assim, cuidado com a rigidez ao julgar. Cuidado com o metro que você mede o próximo, porque é com esse metro que você vai se medir. Por quê? Quem cobra de nós? Não existe uma cobrança externa. Deus não vai chegar e falar, agora nós vamos acertar nossas contas. Não! De jeito nenhum. Nós vamos sentir a necessidade de acertar as nossas contas.
E tem uma colocação dentro desse tal de livre-arbítrio muito interessante. Eu olho para a minha vida, 60 anos agora em maio, eu estou meio traumatizado com esse negócio, gente. Eu estou meio revoltado com esse negócio de fazer 60 anos. Falei com a Ângela, hoje eu acordei azedo. Dói o pé, dói o joelho, dói a canela, você dorme mal. Um problema desse tamanhozinho vira um dragão de noite soltando fogo. É um troço de maluco. Eu estou invocado com esse negócio dos 60 anos. E aí você olha e fala, cara, eu passei na vida assim de forma meio indelével, sabe, leve. Passei uns apertos lá, né, na adolescência, sabe, de ter uma calça só, ter que lavar e botar para secar atrás da geladeira. Essas coisas bobas que se supera rápido. Sabe? O tênis de escolar, você tem que arrumar um dinheiro para comprar uma super bonda, coisas bobas. Mas se você olhar assim, não houve nada de grave. Uns 3 acidentes de carro. A culpa sempre foi dos outros, tá? Pode perguntar a qualquer motorista. O cara bateu flagrantemente equivocado. Falou, não, mas ele buzinou. O cavalo ameaçou atravessar. A curva era muito fechada, tinha óleo na pista. Motorista não tem culpa de acidente. Tive 3. Nenhum dos 3 foram culpas minhas. Passei assim, ó, tranquilo pela vida. Aos 60 anos, eu olho e falo assim, cara, eu devo ter sido bom nas outras encarnações, né, Anjo? E, cara, não acontece nada mais dramático. Meu sonho era ter uma casa, construir uma casa. Eu também consegui. Mas também foi feito. A coisa está caminhando bem. Gosto de ir no abrigo todo dia de manhã conversar. Consigo ir, o patrão não liga, até porque ele mora em Santa Catarina e nem vê. Então a gente vai levando a vida de uma forma leve, tranquila. Eu devo ter sido muito bom. Aí você vai estudar espiritismo. E aí você descobre lá nas entrelinhas. Daí um pouco fica mais claro. E tem lugar que eles dizem assim, talvez você ainda não esteja pronto para responder pelos delitos cometidos no passado. Só se coloca a cruz no ombro daquele que você tem condições de carregar. Me cobrar uma atrocidade que eu fiz, que eu não estou pronto para resgatar, seria injusto. Então, quando as situações aparecem, e aí você passa uma vida tranquila e faz uma conta equivocada. Fala, pô, eu devo ter sido muito bom. Nossa. Essas vidas últimas aí eu devo ter sido Madre Teresa, Irmã Dulce, só pessoal, gente boa. Gandhi, só a turma da paz. Não, é que eu ainda não estou nem preparado para passar por isso. Nossa, aquela pessoa teve uma criança portadora de Down, de síndrome de Down. Lá em casa, graças a Deus, as crianças nasceram perfeitas. E aí, nasceu seu neto, nasceu, graças a Deus. Cara, não queria nem saber se era homem ou se era mulher. Olha, nasceu perfeito, tá bom. E aí você vê, né? Lá no prédio da minha mãe tem uma pessoa extraordinária, tem 20 e poucos anos, e eu cruzo com ele no elevador, no corredor, ele é músico, sabe? E eu vejo a dedicação da mãe e do pai. Às vezes, sabe por quê, Rosane, que essas crianças não vêm para a gente? Porque a gente não está nem preparado para lidar com elas. São dadas e colocadas no colo de pessoas especiais, aí eu me arrepio todo, sabe? São pessoas especiais que fazem a opção, que escolhem através da sua vontade dedicar uma existência inteira àquele outro, ao próximo. Isso é que é espiritismo, da gente pensar, gente, de forma prática, nas coisas que a gente vê, que a gente lida, que a gente convive. Não dá para ficar nessa coisa de, os espíritos maldosos, trevosos, cuidado, que eles estão querendo fechar a casa espírita. E o pessoal da luz está onde? Está de férias? Estão em Orlando? Estão sei lá onde? Não! O mal, os espíritos dizem, o mal só existe em função do bem. Ele age para despertar-nos para o bem. Ele age para nos chocar
para que nós optemos mais pelo bem. Isso é espiritismo, Ângela. Não dá para ficar naquelas historinhas bonitas. Meu amigo espiritual vai me guiar pelos melhores caminhos. Quem disse? Ah, mas tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que diz que em certos momentos são eles que nos guiam. Se guiar não é espírito bom. Espíritos bons, espíritos superiores, aconselham, sugerem, insinuam, pedem para repensar, mas não guiam. Mais uma vez, Livro dos Espíritos, agora lá na questão 843, o Kardec diz assim, olha só. O homem tem a liberdade de agir e de pensar. E aí ele busca lá um pedacinho da outra pergunta e diz assim, sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Mais uma vez, sabe? Pare, olhe, escute, escolha se vai atravessar ou não, porque o trem às vezes passa. Use todos os seus potenciais para viver da melhor forma possível, mas não demonize a experiência, não se furte a experiência. Capítulo 10, tá? Eu tirei esse material aí da liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio e fatalidade, que também isso tinha que acontecer na minha vida. Quem disse? Está escrito aonde que isso tinha que acontecer na sua vida? E quando acontece, só na parte material. E aí os espíritos dizem, por suas escolhas. Você escolheu. Eu quero nascer lá no alto do Santa Terezinha, lidar com as dificuldades da comunidade, e aí você passa por algumas situações que você escolheu. Mas na parte moral, você delibera, você escolhe. Não há fatalidade, como não há determinismo. O que é determinismo? Eu vou voltar lá até porque tem uma fatalidade, característica ou particularidade do que é fatal. Faça o que fizer, vai acontecer só no campo da materialidade, só no material. Eu moro em Conselheiro e a enchente vem e entra na minha casa. Eu poderia fazer alguma coisa para mudar isso? A curto prazo? Não. Agora, sair ou não sair da casa antes da água subir é uma escolha que eu posso fazer. Não voltar para aquela casa dentro das minhas condições é uma escolha que eu posso fazer. Característica ou particularidade do que é fatal, aquilo que não se consegue evitar, fado ou fatalismo. E aí vem o determinismo. Isso estava no meu karma. E aí pegaram o karma lá do orientalismo, do hinduísmo, do brahmanismo, do shintoísmo, e enfiaram dentro do espiritismo, não sei para quê. Não tem karma dentro do espiritismo. Aliás, é preciso muita karma quando o pessoal começa a falar de karma dentro do espiritismo. Porque dentro da definição de karma, não cabe dentro do espiritismo, não cabe dentro das leis divinas que o cristianismo propõe. Determinismo. O determinismo é uma corrente filosófica segundo a qual a ação humana é sempre provocada por causas anteriores. Assim, para os adeptos dessa concepção, a liberdade não tem qualquer sentido. Temos que passar por aquilo. Quem disse? Até quando a situação se coloca diante de você ali e agora você tem direito de falar não. Não vou fazer. Ah, mas na próxima, não vou fazer. Ou não tem livre-arbítrio? Livre-arbítrio e determinismo não funcionam. Os espíritos dizem que há coisas realmente que nós temos que passar, mas nós escolhemos no planejamento, o Sandro falou disso semana passada, no planejamento da nossa encarnação. E aí outros dizem assim, ah, mas eu errei. Sabe por quê, Ângela? A carne é fraca.
Ela falou para eu não comer mais aquela picanha com aquela gordurinha, mas a carne é fraca. Vai ter consequência. Se você ceder aos desejos, àquela coisa ali que não... Sabe, você sabe que vai dar errado ali, pode ser fatal, e colocar... Você vai ver que a carne realmente é fraca, porque a pancada vai ser feia. Às vezes nem o capacete adianta. Quando a escolha, por exemplo, é de moto e o cara acha que é imortal, imortal no sentido do super-homem. E aí nem o capacete às vezes adianta, né, Washington? Você vê bem isso lá nas consequências lá do trabalho. E aonde a gente encontra essas loucuras que a gente fala e fica falando, não, mas isso aí eu não concordo. Não, isso aí eu acho que ele está errado. É simples, gente, é simples. Vá aos livros, sabe para quê? Para fazer palestra? De jeito nenhum. Essa é uma doutrina de experimentação, de você ver se dá certo. Sabe, de você começar a pensar mais profundamente. Esquecer o conceito de perder tempo com essas coisas e começar a dedicar tempo a essas coisas, porque a vida começa a ficar muito mais fácil. São coisas práticas. São coisas práticas. Vá aos livros, respeitando a ordem cronológica. Né? No nosso caso aqui, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Paralelamente a isso, a Revista Espírita. Não deixe de buscar a Revista Espírita, porque lá estão as experiências que Kardec traz. Por que os Espíritos responderam aquilo? Aquilo se refere a um acontecimento tal, aí está lá na Revista Espírita a história. Né? Olha a fatalidade, o determinismo, a ação dos espíritos do mal. Seu Kardec, meu gado, ora morre, ora os meus cavalos, ora as minhas ovelhas, ora os meus porcos. Já há mais de 10 anos. O que nós podemos fazer para afastar esses espíritos do mal aqui da minha propriedade? Ele escreve a Kardec. Kardec evoca espíritos para falar do assunto. O que está acontecendo na propriedade do nosso amigo lá? E aí vem um espírito e diz para Kardec, diga a ele para limpar os seus currais, para higienizar os seus paióis. Está tudo doente. Falta de limpeza, de higiene, de asepsia. Não, mas eram os espíritos há 10 anos matando o gado, os porcos, as ovelhas, atormentando a vida. Não, é livre-arbítrio. Né? É escolha, é consequência das escolhas. E aí, depois de você estudar as obras fundamentais, você vai perceber que Jesus só teve na cruz o tempo necessário para que se processasse o que tinha que se processar. Para dar opção àquelas pessoas ali de exercerem o seu livre-arbítrio e para nos chocar. No momento seguinte, ele se coloca a caminho e à disposição. Vivo. Vivo como se fosse possível estar mais vivo. E deixa todos os exemplos e nos convida a todos os momentos para esmiuçarmos, para escarafuncharmos, para irmos mais fundo nos seus ensinamentos, mas de forma prática, de forma factível, de forma a implementar nas nossas vidas, influenciando as nossas escolhas, as nossas ações, norteando a nossa vida. Norteando, ele mostra o norte, ele mostra por onde ir, qual caminho seguir, mas não nos obriga. E esta flexibilidade de opção, esta possível
deturpação da rota é fonte de aprendizado. Tudo tem um lado positivo. Mesmo nos nossos erros, nós podemos aprender de forma positiva. A vida é dádiva divina e ela vai se renovando em nós mesmos. E nós começamos a perceber que somos herdeiros de nós mesmos, que nós não temos que mudar as nossas ações, atitudes, pensamentos, rever e revisar os nossos paradigmas para o bem das nossas futuras gerações, mas para nosso próprio futuro, para o nosso próprio futuro. Estaremos aqui de volta agora mesmo. Muitos de nós estiveram aqui há muito pouco tempo. E retornaremos, enquanto for necessário, utilizar o livre-arbítrio. Olha só que colocação. Enquanto for necessário utilizar o livre-arbítrio, nós vamos voltar. Enquanto nós não estivermos uníssonos com as leis divinas, nós vamos reencarnar. A partir do momento em que nós estivermos uníssonos, ou seja, de acordo com as leis divinas, não nos será mais necessário retornar. Mas será possível, como o Sandro falou semana passada. Será possível como missionários, como os trabalhadores. Ah, mas aí quando eu for espírito puro, aí já pensou? Férias definitivas. Lembre-se que aí o pessoal vai falar, Rogério, você pode vir aqui, por favor? Lembre que dizem que o pessoal fala assim, então é melhor reencarnar. E aí, de forma prática também, para a gente encerrar, as opções são muitas, né? E aí as pessoas não estão satisfeitas com tantas opções. E dizem assim, na próxima eu quero ir para um mundo melhor. Tudo é resultado das nossas escolhas e das nossas ações. Para morar em mundo melhor, tem que construir o mundo melhor. Para morar numa casa melhor, você tem que trabalhar e comprar uma casa melhor. Ou reformar, que é mais cômodo, né? E o mais real dentro das nossas possibilidades. Reformar, transformar a nossa casinha numa casa legal. Fruto de trabalho. Que negócio é esse de sair daqui e achar que vai reencarnar em outro lugar? Isso é espiritismo, não sei de quê. Não sei onde acharam essas coisas. Na próxima eu quero nascer na Islândia. Não vai nascer. Já vou desanimar, o cara não vai nascer. Até porque eu já brinquei com isso aqui às vezes, mas a brincadeira é séria. Eles não vão. Ele, com letra maiúscula. Ele criou umas leis que essa lei não vai permitir que você vá morar lá e estragar o país dos outros. Fruto de 800 anos de luta, de guerra, de transformação, de socialização, de humanização das relações, você vai herdar isso tudo sem esforço? Que Deus é esse? Que justiça? Qual o livro que você está lendo? Que tradução você pegou das obras fundamentais da doutrina espírita? Isso é a história da carochinha. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Aí você abre a revista e na página, no meio da revista, tem lá o céu. Um lago plácido. Nem marola não tem. Ou seja, não tem vento. Deve ser quente, porque o céu é azul. O leão, o viadinho, tudo em harmonia. Isso é um tédio. Isso não é céu, isso é uma semana. Eu já brinquei com isso. Eu vou ser expulso com poucos dias. Lago ali, pelo jeito, deve ter peixe. Eu já ia querer pescar os peixes. Aí ia querer comer os peixes. Ia jogar pedra no leão para ver se ele ainda é bravo. Eu ia arrumar um problema, porque a gente é assim. Como é que você quer morar num lugar diferente? Só como missionário. Aí a aventura é o contrário, né? Aí você sai de um estado e vai conviver em outro estado, mais embrutecido, para que as suas ações, através do exemplo, transformem o meio onde você está inserido.
E para terminar e terminando, né, acerto e erro só resultam em aprendizado, gente. Todo acerto e todo erro tem um aprendizado, tem algo positivo a ser aprendido. Nós não estamos aqui endeusando ou, né, levando o erro ou motivando ao erro, mas o erro é inerente ao espírito humano. Como eu disse, nós erramos até conscientemente. E as escolhas vão aumentando. E as escolhas vão aumentando. E as sinalizações vão desaparecendo. Por quê? Porque nós já superamos, nós já soterramos todas as camadas, em cima de camadas de civilização, nós soterramos o nosso instinto. Então agora é escolha. Eu tenho que abrir a porta, olhar e fazer uma opção. E o certo é abrir todas e escolher a melhor. Não tem outro jeito. Nós nos montamos, nós somos resultado das nossas escolhas e das nossas ações. Não tem almoço de graça. No mundo corporativo isso é colocado muitas vezes, né? Não tem almoço de graça. Não tem evolução de graça, não tem reencarnação de graça, não tem promoção de graça. Você não vai melhor do que você merece. Você só vai do jeito que você merece. E todos nós só vamos do jeito que nós merecemos. Porque senão a gente volta lá na pergunta número 1 dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, e derroga, né, a entidade. Para que ele seja justo, bom, amoroso, Pai, e tudo que a gente tenta saber que ele é, nós só podemos ser resultados de nós mesmos. Que Jesus possa estar sempre ali ao nosso lado, exemplificando, fazendo com que nós novamente revisitemos a sua passagem, a sua mensagem, para fortalecer essa grande aventura que é viver. Uma boa noite para todos.